Era o ano de 1878, o dia 13 de junho, e a Vila do Acarape, assim como toda a província do Ceará, atravessava um período de estiagem que marcaria 3 longos anos entre 1877 e 1879. Na fila dos socorros públicos, o meio arranjado para remediar os flagelados daquela grande estiagem, ocorreu um caso inusitado, que passaria para o juízo municipal da Vila do Acarape como um processo de injúrias verbais. O comissário, o português naturalizado brasileiro Francisco Soares Pereira, vendo na lista dos indivíduos que então receberiam aqueles socorros, leu o inusitado nome de Joana, princesa de Portugal. Logo, disparou contra aquela pessoa as seguintes ofensas: quem é a égua dessa princesa? Tragam-na que eu quero conhecê-la. Foi o suficiente para, no dia seguinte, representado por um procurador, o advogado Diocleciano Menezes, Joana abrir um processo contra o dito comissário por injúrias verbais. A Joana, se dizendo moradora da Lagoa Grande, ali pertencente ao termo do Acarape, viúva, natural da Pacatuba, dizia ser comum, na pessoa do seu procurador, que o comissário, diante de toda aquela multidão, desrespeitasse indivíduos, principalmente pobres, mulheres desamparadas, não se importando ali com a reputação das famílias ao seu entorno. Essa foi uma das alegações que transpareceram no processo, que tem quase 30 páginas. O desfecho é mais inusitado ainda, pois em sua defesa, o comissário Francisco Soares Pereira vai alegar que nada mais, nada menos teria se passado por um gracejo. Aquelas palavras, diante o nome inusitado da Joana, seria um mero gracejo da sua parte. Na verdade, a sua defesa se pautava em alegar que todo aquele processo era um plano arquitetado contra sua pessoa, como membro do Partido Liberal, pelo grupo conservador, do qual fazia parte o próprio procurador e advogado Diocleciano, contra sua pessoa. Ainda mais em um longo texto de defesa, vai ali apontar as rixas históricas no Acarape entre os dois partidos desde 1868, quando a vila começava a desprender-se do Baturité e se organizar politicamente, algo ocorrido só em 1871, com a abertura da Câmara Municipal. Parte a parte, o comissário Francisco Soares vai tentar desmontar todas as alegações, tanto da Joana, a queixosa, como das suas testemunhas. Primeiro, vai dizer que ela nunca foi viúva, nem mesmo nunca foi casada, e nunca ali conhecida como natural da Pacatuba. Estaria na casa do seu pai na noite do dia 13, quando, sob mando do seu procurador e advogado, se dirigir até lá um homem que então teria recebido pagamento para tratar do seu encaminhamento para a cidade, para só então ali orquestrarem todo esse processo contra a sua pessoa. As alegações do comissário contra a queixa de Joana são fortes. Claro que isso vai significar a sua absolvição no final daquele processo. Disse ele também que Joana não seria capaz de
sustentar todas essas alegações frente a frente com ele, que era uma pessoa miserável, sem reputação, e que, como pobre que era, jamais poderia pagar um procurador para então lhe defender no juízo municipal. Este e muitos outros processos fazem parte do fundo documental dos cartórios de redenção desde a sua instituição como termo. Estão localizados no Arquivo Público do Estado do Ceará e são trabalhados a partir do projeto de extensão da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, a partir do projeto de extensão intitulado Processos de Redenção e Região no Arquivo Público do Estado do Ceará, digitalização e descrição de um patrimônio histórico, que tem como coordenador o professor do curso de História, Dr. Rafael da Cunha Scheffer, e este que vos fala, Alan Felipe, como bolsista discente do curso de História no último semestre. No âmbito historiográfico, as ofensas verbais foram objeto do trabalho, então, publicado em livro pelo professor Dr. Dave Ferreira Carneiro, docente da Universidade Federal de Uberlândia. O título do seu trabalho, chamado Uma Justiça que Seduz, Ofensas Verbais e Conflitos Comunitários em Minas Gerais, percorre o longo período de 1854 a 1941, utilizando esse tipo documental como fonte para uma análise não só das formas de violência verbal ali descritas, mas também como referência para o estudo de valores de uma época, né? Normas sociais presentes na vida desses grupos. Os processos de calúnia e injúria são fontes para se alcançar elementos da experiência desse sujeito, como as formas de lazer, as relações entre patrões e empregados, as noções populares de negociação e honra, e etc., entre os habitantes dessa localidade. Processos como este, tanto cíveis como criminais, eram produzidos quando a intermediação da justiça era solicitada por indivíduos ou pela sociedade, né? Eles trazem uma série de informações não só sobre leis ou a aplicação da justiça, mas também, como vimos, sobre as relações sociais, os conflitos e as solidariedades relativas a cada período, né, a que estão relacionados. Desse modo, as narrativas contidas nas disputas judiciais, né, são vistas como possibilidade de acessar os conflitos sociais de cada período, né? Mas também formas de sociabilidade, como as situações de diversão, os conflitos. Através desses processos, crimes ou cíveis, podemos perceber motivações, assim como valores ou justificativas que demandavam as ações de cada indivíduo, né? Isso nos ajuda a compreender também os contemporâneos, né, e os usos que faziam do aparato judicial para resolver as suas contendas. Os processos também nos ajudam a entender as tensões e os pontos de conflito que se desenvolviam em uma sociedade, né, permitindo também que conheçamos melhor as relações sociais de trabalho, de comércio, de produção que se desenvolviam em uma região, no caso, a região da Vila do Acarape e povoados vizinhos. Desse modo, as narrativas contidas nas disputas judiciais são uma fonte e uma possibilidade de acesso para se alcançar o cotidiano dos sujeitos comuns, dos sujeitos populares, dos sujeitos subalternos. Há aqui uma possibilidade de se compreender a história
como bem pontuou Thompson, a partir de baixo, a partir dos sujeitos comuns que por tanto tempo foram ignorados por uma historiografia tradicional. Portanto, compreender e escrever sobre os sujeitos subalternos, os sujeitos que preenchem essas páginas processuais, seja uma forma de fazer uma história de nós mesmos, uma história dos sujeitos comuns.